Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo falando sobre a função procx. Essa função é uma função fantástica. Se você ainda não assistiu o vídeo 1, vai ter um link aqui em cima e também vou deixar o link na descrição do vídeo para você poder assistir esta aula. Pessoal, a função procx é simplesmente fantástica, maravilhosa, é linda, né? Então nós já vimos a descrição, já vimos um exemplo, vamos para o nosso vídeo 2. Onde nós vamos trabalhar com o procx buscando a esquerda. Só que antes vamos dar uma relembradinha como é que a gente fazia antes, né, do procx. Até porque eu sei que como a função procx está disponível somente para os assinantes do Office 365, pode ser que você não tenha essa função, então é interessante saber as outras possibilidades. Então eu poderia usar nesse caso aqui, olha só gente, o que eu preciso, qual é a minha situação, né, a problemática. Eu tenho uma tabela onde eu tenho país, sigla, língua principal. Eu preciso buscar o país através da sigla. Então eu já sei a sigla, eu não sei qual é o país. Notem que país está à esquerda da sigla. Então eu não posso usar aquele procv tradicional. Mas eu poderia usar o procvetor, que é uma função de procura referência, o proc. Uma função pouco utilizada, pessoal, mas é uma função muito boa, gente. Inclusive ela é uma função rápida, tá? Porque ela trabalha da mesma forma que a pesquisa binária no procx, ou o procv verdadeiro, tá? Eu vou explicar isso num vídeo mais à frente, sobre a pesquisa binária, mas essa função proc ela faz a mesma forma. Então por isso que ela é uma função mais rápida. Em termos de eficiência de processador, ela é bem melhor para ser usada, tá? A única questão é que a coluna que você vai procurar o valor, ela, no caso que vai ser a sigla que eu vou procurar aqui, essa coluna tem que estar em ordem alfabética, a ordem crescente, né? Se for número em ordem crescente, se for texto em ordem alfabética. Então eu vou usar aqui a função procvetor, igual proc. O proc ele tem duas formas de ser usado, proc vetorial ou matricial. Nesse nosso caso aqui só dá para usar o procvetor. Então o procvetor é que eu tenho o valor procurado, que é a minha sigla, onde eu vou procurar. Então eu vou selecionar o vetor que eu vou procurar, que é a sigla. Notem que apareceu ali o TB siglas, tá? Mas eu posso também informar esse valor sem precisar usar o mouse. Inclusive, se a tabela estiver numa outra planilha, sem problema nenhum, tá? Basta saber o nome da planilha. Então você começa com TB e é siglas. Então tá lá, TB siglas, abro colchetes e vou dizer qual é o campo que eu quero. O campo sigla, fecho colchetes e está selecionado. Ponto e vírgula, agora eu vou dizer qual é o meu vetor de resultado. O vetor de resultado é país, então TB siglas, abro colchetes, país, fecho colchetes e fecho parênteses. Pronto, trouxe o país através da sigla, né? Uma outra forma que a gente usa bastante também é o índice corresp, né? Então eu vou começar aqui, igual, índice, vou selecionar para o índice a coluna que eu quero como resposta, então eu quero a coluna país, ponto e vírgula, corresp, qual é o valor procurado para o corresp? É a sigla. Onde eu vou procurar? Onde tem siglas, ponto e vírgula, 0 que eu quero exatamente igual. Fechei a função corresp. Agora fecho parênteses e dou enter. Pronto. Quem tem alguma dúvida, eu tenho no canal, gente, um vídeo falando sobre a função índice corresp mais detalhado, tá? Como o objetivo nosso é o procx, eu não vou ficar explicando essas funções muito a fundo. Porque o objetivo principal desses vídeos é o procx, então eu estou usando outras funções para comparar a eficiência dela. E uma outra função que eu posso usar também é usar o procv com uma outra função junto com ela para poder mudar a ordem das colunas, que é o procv escolher. Então eu vou igual procv, qual é o valor procurado? O valor procurado é a sigla. Muito bem, agora eu não posso selecionar a matriz tabela direto aqui porque o meu valor de resposta está à esquerda do valor procurado. Então eu tenho que usar uma função para pegar a sigla e colocar antes de país, tá? Virtualmente isso. Então eu vou usar a função escolher. Função escolher, eu vou abrir parênteses, vou abrir chaves,
Vou dizer que ela vai ter duas colunas, então 1 barra invertida 2, fecho chaves. Isso aqui, gente, é só para colocar índices para as colunas que eu vou colocar aqui posteriormente, tá? Então eu estou dizendo que vai ter o primeiro argumento agora após esse argumento aqui vai ser a primeira coluna. E o segundo argumento vai ser a segunda coluna. Então o que eu quero que seja a primeira coluna? A sigla. Então seleciono aqui, porque é aqui que eu quero procurar. Ponto e vírgula, seleciono a segunda coluna. Dessa forma, o que o escolher vai fazer, gente? Ele vai colocar a sigla antes de país, para o PROC-V procurar da esquerda para a direita. Simples assim. Fecho parênteses, ponto e vírgula, agora eu vou dizer qual é o número índice coluna. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar na primeira coluna, que é a sigla agora, devido à função escolher estar sendo utilizada no PROC-V, e quero a resposta na segunda coluna, que é o país. Então, 2, ponto e vírgula, 0, fecho parênteses, Enter. Está lá, feita a função, tá? Com o resultado correto. Agora nós vamos usar a nossa função PROC-X, igual PROC-X, pesquisa valor, é a sigla. Esse é o valor que eu vou pesquisar. Onde que eu vou procurar? Então, pesquisa matriz, no campo sigla da minha tabela siglas, ponto e vírgula, e qual é o campo que eu quero como resposta? País. Notem que ela ficou muito parecida, ficou igual, né? Só mudou, acrescentei um X no final do meu PROC vetor. Digito Enter e pronto. Está prontinha a minha função. Então esse é um jeito bem fácil de buscar à esquerda, tá, gente? Legal, vamos para a próxima. Então aqui agora eu tenho simulando o PROC-H, tá? Essa função tem que falar devagar, né? PROC-H. Então se eu fosse usar o PROC-H aqui, deixa eu colocar aqui do ladinho, igual PROC-H, valor procurado, vai ser o país. Onde eu vou procurar? Vou procurar nesse intervalo. Ctrl Shift seta para o lado, para ir até o final, ponto e vírgula. Qual é a linha que eu quero como resposta agora? A linha que eu quero, vamos dizer que eu quero a sigla. Então a sigla está na linha 2. Então 2, ponto e vírgula, 0, fecho parênteses, Enter. Então o PROC-H trouxe aqui para mim. Tá? Assim como o PROC-V não consegue retornar à esquerda, o PROC-H também não consegue retornar acima. Então imagine que você, através da sigla, queira trazer o país. Com o PROC-H não daria. Então, o que eu poderia fazer? Usar o PROC-X. PROC-X, pesquisa valor. Vai ser a sigla agora, ponto e vírgula. Onde que eu vou procurar essa sigla? Vou procurar neste intervalo aqui, né? Aqui onde tem as siglas. Ponto e vírgula. E onde eu quero a resposta? Eu quero a resposta na linha de cima. Então, seleciono, fecho parênteses, Enter. Então, de uma forma bem prática, eu consegui trazer o país. Então tá lá, PROC-X, vou procurar o valor que está na E9, que é a sigla, e a minha matriz pesquisa vai ser a linha 6, e a minha resposta está na linha 5. Tá? E aqui eu vou fazer agora, daquela forminha completa lá, para a gente poder trazer os valores já das duas informações que nós precisamos, sigla e língua principal, de uma vez só. Então olha só, gente, igual PROC-X, seleciono o valor que eu quero procurar, é Brasil, ponto e vírgula. Onde eu vou procurar esse Brasil? Aqui na linha de país. Posso selecionar o rótulo junto, não tem problema, tá? Seleciono Ctrl Shift C para baixo, ponto e vírgula. E o que eu quero como resposta? Eu quero como resposta, gente, as duas linhas, sigla e língua principal. Então eu vou selecionar as duas linhas, Ctrl Shift seta para o lado, fecho parênteses, Enter. E o Excel já trouxe para mim a matriz, né? Aqui, lembra que é uma matriz dinâmica, onde eu tenho na primeira, onde eu digitei a fórmula, a célula editável, e na linha de baixo eu tenho que eu não consigo editar. Então eu posso tentar editar aqui que não tem função aqui, tá? Então nessa célula, notem aqui na barra de formas que não está editável, porque é uma matriz que foi derramada nas células, com o recurso também do Office 365, o recurso despejar.
Legal. Vamos a um outro exemplo. Aqui eu quero buscar o Brasil e aqui a sigla. Só que esse campo eu quero ficar mudando. Uma hora eu quero buscar a sigla, outra a linha principal e assim por diante. Tá? Então nós vamos fazer com que a função entenda que o cabeçalho vai mudar aqui. Ok, então aqui nós vamos buscar com o PROC-V, tá? Nós já fizemos isso na aula anterior, mas vamos dar uma relembrada. É igual PROC-V, valor procurado vai ser o país, onde eu vou procurar. Então eu vou ter que informar a matriz tabela. Minha matriz tabela vai ser o quê? A minha tabela toda, né? Então tá aqui. Ó, TB países, ponto e vírgula, número índice. Eu não sei qual é a coluna que eu quero como resposta, vocês concordam comigo? Nesse momento, é a coluna, como é a sigla, é 1, 2, 3. Mas, se eu mudar isso aqui para capital, vai ser 2. Então, como eu quero deixar isso aqui dinâmico, eu vou usar a função corresp para informar a posição que está esse valor no rótulo. Conforme for a posição, vai ser o retorno para o meu PROC-V. Notem, sigla, se eu olhar aqui, ó, 1, 2, 3. Então, se eu usar uma função que traga a posição que está aqui, automaticamente eu vou retornar o valor da coluna índice que eu quero como resposta. É isso que eu vou fazer, vou usar a função corresp. Corresp, o valor procurado vai ser a sigla. Onde eu vou procurar? Vou procurar aqui nos cabeçalhos, ponto e vírgula, 0, fechei o parênteses do corresp, ponto e vírgula, agora vou encerrar o PROC-V. PROC-V, o último argumento, tipo de correspondência eu quero falso, ou 0, né, que é exatamente igual. Fecha parênteses, enter. Pronto. Se eu mudar agora aqui para capital, vai trazer Brasília. Se eu mudar para língua, traz português. Se eu mudar para sigla, traz a sigla. Bem legal. Se eu mudar o país, vai mudar toda a informação. E assim fica bem dinâmico a minha informação na célula. Consigo fazer isso com o PROC-X também? Sim. E é bem tranquilo. Igual PROC-X. Qual vai ser o meu valor procurado? Vai ser o valor que é o país. Legal. Ponto e vírgula. Onde eu vou procurar isso aí? Eu vou procurar aqui no campo país. Lindo. E qual é a coluna que eu quero como resposta? Pode ser capital, pode ser sigla, pode ser língua portuguesa. Então o que eu vou fazer? Vou usar um outro PROC-X, então PROC-X. Esse PROC-X aqui ele vai criar uma matriz dinâmica para mim, tá? Na verdade, o primeiro PROC-X não vai procurar ali na planilha, ele vai procurar dentro de uma matriz dinâmica criada por esse PROC-X. Isso é lindo. Então, qual é o valor que eu vou procurar agora? A sigla. Onde eu vou procurar essa sigla? Vou procurar aqui desde capital até... Agora eu não vou pegar o cabeçalho todo, tá, gente? Eu vou pegar só de capital até língua principal. Ok? Ponto e vírgula. Qual é a matriz que eu quero como resposta? Ora, se eu estou procurando a sigla aqui, a resposta que eu quero está aqui abaixo. Então eu quero esses 3 campos aqui. Fecho parênteses, enter. Pronto. Vamos entender o que aconteceu aqui, gente. Deixa eu pegar esse segundo PROC-X aqui, ó. Ctrl C, enter, e vou colocar ele aqui. Igual, tá lá. Olha o que aconteceu. Quando esse segundo PROC-X, o que ele fez? Ele criou uma matriz dinâmica das siglas, porque eu selecionei sigla. Se eu mudar isso aqui para capital, ele vai criar uma matriz dinâmica com as capitais. Então, esse primeiro PROC-X aqui, ele está procurando o valor procurado aqui nessa matriz dinâmica criada dentro da própria função. Vocês ficou claro isso? Então, essa é a grande vantagem do PROC-X, dele criar essas matrizes dinâmicas. E então, o primeiro PROC-X, ele está procurando dentro dessa matriz dinâmica diretamente e trazendo o resultado. Então, essa aqui é a matriz dinâmica criada. Só que eu não preciso ficar exibindo ela, né? Aqui eu só fiz para exemplificar para vocês entenderem. Então, conforme eu mudo
aqui a minha matriz dinâmica muda e ele procura o Brasil dentro. Isso aqui vai ser criado virtualmente, uma matriz dinâmica dentro da função, e aqui dentro ele vai trazer o valor procurado para mim. É uma função muito interessante o PROC-X, cheia de recursos, de novidades. Tá? Um outro exemplozinho aqui, eu tenho esse exemplo aqui eu tenho esse exemplo nessa planilha, onde eu tenho um demonstrativo de resultados, um demonstrativo de lucros e perdas. Eu quero trazer o lucro bruto, o lucro líquido e o lucro em percentual baseado, vamos mudar aqui para começar com o trimestre 1, baseado numa coluna aqui, certo? Então o que eu vou fazer? Vou fazer igual PROC-X, valor procurado, vai ser a célula, o que eu quero? Eu quero o que? O lucro bruto. Onde eu vou procurar esse lucro bruto? Eu vou procurar aqui neste intervalo aqui, gente, ó. Tá? Porque nessa célula que eu quero o lucro bruto, tá aqui. Aqui eu quero o lucro líquido, eu vou procurar, achou aqui. Aqui eu quero o lucro percentual, ele vai achar aqui. Legal. Como eu vou arrastar isso aqui para o lado, eu tenho que travar, né? Então eu vou clicar no F4, ponto e vírgula, e agora eu tenho que fazer o quê? Informar qual é a matriz que eu quero como retorno. A matriz que eu quero retorno, gente, vai depender do que está selecionado aqui, ó, trimestre. Então pode ser o trimestre 1, pode ser o trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4 ou o total. Então eu vou criar uma matriz dinâmica agora para ele selecionar uma dessas colunas. E como é que eu vou criar essa matriz dinâmica? Com o PROC-X. Abro parênteses. Quem que eu vou procurar? Vou procurar o trimestre. Ponto e vírgula. Aqui agora eu tenho que travar antes, né? Porque eu vou arrastar. Travei, ponto e vírgula. Onde que eu vou procurar isso, gente? Eu vou procurar aqui onde tem esse valor procurado. F4 para travar. E o que eu quero como retorno? Eu quero como retorno de todo esse intervalo aqui. Porque ele vai procurar esse trimestre aqui em cima. Achou? Ah, trimestre 1. Então ele vai trazer essa matriz aqui. Ah, é o trimestre 2. Então ele vai trazer essa aqui. E assim por diante. Vou travar. Fecho parênteses. Fecho parênteses. Enter. Tá lá, 25 mil. Vamos ver se é verdade. Trimestre 2. Trimestre 2 eu estou aqui com lucro bruto. Lucro bruto, cadê o lucro bruto? Está aqui. 36.190. Agora que está tudo certinho, basta eu arrastar. Aqui só falta formatar para porcentagem. Pronto, está lá. Aumentar uma casinha decimal. Ó, então no trimestre 2 foi 36.150 de lucro bruto, 28 mil de lucro líquido e o percentual de lucro foi 27,8. Se eu mudar lá para o total, vai mudar tudo aqui, ó, tá? Conforme as informações que estão nesse quadro. Então dessa forma eu consegui fazer, trazer todas as informações que eu preciso, aplicando uma vez a fórmula e só arrastando. O PROC-X é fantástico. Agora, pessoal, vou pedir uma ajuda para vocês para fortalecer o canal. Eu vou pedir para você, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Então cada vez que eu for lançar um vídeo, e é uma série de vídeos desse PROC-X, você vai receber uma notificação para assistir no horário que você bem entender, né? Então isso ajuda muito o canal e me motiva a fazer mais vídeos e postar esse conteúdo que é totalmente gratuito para vocês. Um forte abraço e um bom proveito. Até mais.